Olá, pessoal do Instagram, tudo bem com vocês? Meditando ali, agora umas plantinhas, eu me lembrei do versículo, tem as maldições decorrentes da desobediência, lá em Deuteronômio está escrito, eu vou deixar postado aí para vocês, maldições da desobediência e tem também as bênçãos da desobediência. Então, eu aguando ali umas plantinhas, aí eu me lembrei que as maldições da desobediência, tá escrito assim, você vai plantar e não vai colher, né? Quando a pessoa está em desobediência, né? No caso, as consequências da desobediência. O que você plantar no campo vai vir pragas, Deus vai mandar as pragas para acabar com as plantações, né? Tá dizendo lá que a pessoa vai ficar noivo, mas ele vai ser tipo que traído, outra pessoa vai possuir o cônjuge. Isso são consequências da desobediência e muitas outras, se vocês lerem lá. Então, tem um outro versículo que diz que a desgraça, ela acompanha o pecador por toda parte. Está em Provérbios também aí um outro versículo. Então, para vocês verem como o pecado traz a desgraça. Então, não adianta a gente tentar ajudar uma pessoa no pecado. A gente ajuda, né? Porque Deus diz que é para a gente fazer o bem para todas as pessoas. Mas se Deus não ajudar aquela pessoa, e Deus ajuda porque Ele é bom, a Bíblia diz que Ele é bom até para com os ingratos e maus. Então, a oração do Pai Nosso, né? O pão nosso de cada dia nos dá hoje. Então, Deus nos concede o pão nosso de cada dia, Ele é bom. Por mais que muitas pessoas às vezes não dão graças, né? Dá graças a Deus pelos alimentos. Então, Deus é bom para com todos nós. A misericórdia do Senhor, né? A Bíblia diz que a bondade do Senhor é que conduz ao arrependimento. Então Deus espera que as pessoas se arrependam do seu pecado. Mas tem a consequência do pecado, né? Como está escrito aí, as maldições da desobediência e a desgraça, ela persegue o pecador, né? O pecador que não quer se arrepender dos seus pecados. E uma vez eu vi um pastor falando que ele disse assim, você quer ver o quanto que Deus abomina o pecado, você olha para a cruz, né? Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito. Então, o pecado levou à morte de Cristo, né? O sacrifício de Cristo foi por causa dos nossos pecados. Então, vocês veem como Deus odeia o pecado, ele teve que abrir mão, né? Ele amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, o seu único filho. Então, o pecado não é uma brincadeira, tanto é que ele traz desgraça, né? As consequências do pecado. A Bíblia diz que o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus no Senhor. Então, o pecado é uma coisa que não é para a pessoa brincar, né? Ele traz tristeza, traz morte, né? Tristeza, depressão, enfim, né? A vida traz doenças, né? As doenças, tudo isso é consequência do pecado. Então, a mensagem do Evangelho é arrepender-vos. Quer dizer, você ajuda uma pessoa, a gente ajuda a pessoa, mas eu já até percebi, se você continuar a ajudar uma pessoa, mas ela não se arrepender, não vai adiantar nada, né? Porque cabe a cada um de nós se arrepender, né? Abandonar, se despojar do velho homem, que a Bíblia diz que é pra gente se despojar do velho homem que se corrompe, segundo as conquistas do mundo. Então, cabe a cada um essa decisão de se arrepender, de abandonar, né? E aí Deus tem essa vida abundante para aqueles que abandonam o pecado, né? Que creem em Jesus, que são justificados pela fé, que andam segundo a vontade do Pai. E aí vem as bênçãos da obediência, né? Porque aquela pessoa assumiu aquele posicionamento, eu sou nova criatura, as coisas velhas já passaram e tudo se fez novo em Cristo Jesus. Então, a mensagem sempre que nós devemos levar é arrependei-vos e crer no Evangelho, porque o pecado ele traz consequências, né? As maldições da desobediência. Isso vale para hoje e para sempre, né? O salário do pecado é a morte, então você faz o bem, a gente faz o bem, mas Deus é bom. A Bíblia diz que o único que é bom é Deus. Então Deus é bom e Ele é tão bom e Ele nos aconselha a arrepender-vos e crer no Evangelho. A Bíblia diz, eu tenho pensamentos de paz, né? A Bíblia diz, eu é que sei, diz o Senhor, né?
Eu é que sei que pensamentos tenham vosso respeito, pensamentos de paz e não de mal, de dar o fim que desejais. Então Deus é bom e Ele quer o melhor para nós. E o melhor para nós é: abandone o ímpio seu caminho, sua vida de pecado. Arrependei-vos e crede no Evangelho.